Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais novidades, notícias do Vascão. Pessoal, tá se aproximando aí dia de Vasco, cara. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo e devemos ter 3 mudanças aí no time titular. Vamos falar dessas mudanças, vamos falar de novidade importante envolvendo o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Também vamos falar aqui de atualizações sobre o Richarlison. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar eu deixo o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí, tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro aí no próximo domingo às 6h30 da noite lá no Mineirão. Esse jogo aí terá transmissão somente do Premier Clubes e para essa partida o Vasco deverá ter mudanças aí no time titular. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, a tendência é que o João Vitor volte aí a ser titular, o Matheus Cocão e também, possivelmente, o Maxime Domingues deverá ganhar uma vaga no ataque vascaíno, certamente no lugar do Ryan. Ainda não sabemos se o João Vitor vai entrar no lugar do Léo ou do Maicon, a tendência é que seja no lugar do Léo Pelé. No meio campo, certamente, o Matheus Cocão deverá ganhar a vaga aí do Juan Esforza, que vem sendo até certo ponto criticado por alguns torcedores vascaínos pela falta de combate que ele dá no meio campo, né? O Matheus Cocão é um jogador mais defensivo, né? Que protege melhor o meio campo e também a zaga do Vasco. Com certeza seria mais interessante voltar realmente com o Matheus Cocão no time titular e o João Vitor também tem que ser titular da zaga do Vasco. Não pode brincar, não dá para ficar esperando aí o Léo e o Maicon jogarem bem, cara. Tem que colocar logo o João Vitor, ele é titular incontestável da zaga. E o ataque, acho muito interessante a entrada do Maxime Domingues, assim o torcedor vai ter mais tempo, mais minutos aí para analisar melhor o jogador em campo, o jogador que atuou pouquíssimo tempo com a camisa do Vasco naquele jogo contra o Palmeiras, foi relacionado com o clássico contra a Mulambada, mas sequer entrou em campo. E o pouco que deu para analisar, deu para ver que é um jogador que pode ser sim um motorzinho, ele parece ter uma boa mobilidade, pode ser um jogador que venha a ser muito importante aí para o Vasco nessa temporada, quem sabe, sonhando aí com algo grande dentro de 2024, né? E também existe uma mínima possibilidade, talvez, do Felipe Coutinho voltar a ser titular. Durante essa semana se falou muito isso, que poderia sim existir uma chance do Coutinho ser titular no lugar do Payet, só que até agora não tivemos outras confirmações aí, mas existe sim uma mínima chance, quem sabe, pode ser que seja uma grata surpresa antes da partida. E também uma outra possibilidade seria o Emerson Rodrigues, só que a gente não sabe se ele vai atuar na ponta esquerda no lugar do David, ou talvez na ponta direita, tirando o Ryan, claro, do time, e também o Maxime Domingues poderia ser uma outra opção ficando no banco de reservas, né? São dúvidas aí que somente quando sair a escalação do Paiva que a gente vai saber aí realmente como vai ficar o Vasco. Para ressaltar que ontem o Cruzeiro jogou pela Copa Sul-Americana, empatou por 1-1 contra o Libertad, jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e acabou tomando um gol e tomou uma pressãozinha nos minutos finais ali da partida, né? Deu pro Vasco analisar pouca coisa, principalmente no primeiro tempo, onde o Cruzeiro estava com 11 jogadores, quando estava com 10, o Cruzeiro praticamente abdicou do jogo, já por ter uma vantagem, certamente não deu pro Rafael Paiva analisar tanto assim a fundo o time do Cruzeiro no segundo tempo, né? Teve a estreia do Diniz, vale ressaltar que o Cruzeiro tenta um efeito suspensivo, já que o Diniz foi suspenso quando ainda estava treinando o Fluminense, e existe a possibilidade dele sequer ficar no banco de reservas aí contra o Vasco. Tomara que o Vasco consiga aí um bom resultado. É um adversário acessível, sim, por mais que seja um mandante indigesto, é um mandante muito forte no Campeonato Brasileiro, mas dá para o Vasco, sim, brigar e brigar bem aí contra o Cruzeiro, competir muito para tentar buscar esses 3 pontos fora de casa, porque time que quer jogar Libertadores tem que vencer fora de casa e principalmente confronto direto, como é o caso do jogo de domingo aí contra o Cruzeiro, né? Deixa aí nos comentários qual para você seria o time ideal do Vasco, se você acha que a entrada do João Vitor, Cocão e Maxime Domingues serão suficientes aí para ajudar o Vasco a ganhar do Cruzeiro. Possivelmente, quem sabe, podemos ter uma chance aí do Coutinho ser titular também. Bom, e agora vamos falar do jogo importantíssimo aí pela Copa do Brasil contra o rival do Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro, né? O Vasco vai enfrentar o Galo aí na próxima quarta-feira, lá na Arena do Atlético Mineiro. Esse jogo será às 7h15 da noite. Tivemos aí essa novidade, ainda não teria sido divulgado pela CBF, porém o Atlético Mineiro se antecipou à CBF e divulgou aí a data e o horário da partida, que acontecerá, como eu disse, na quarta-feira, às 7h15 da noite. Ainda não temos novidade quanto à transmissão desse jogo, se será no Prime Video ou se será no Sport TV e também no Premier Clubes. O fato é de que a primeira partida será, como eu disse, no dia 2 e o jogo de volta
deverá acontecer no dia 17 de outubro em São Januário. Ainda não temos o horário confirmado desse jogo. Para ressaltar que vai demorar 15 dias, né, devido à data FIFA, e quando retornar o Vasco já vai enfrentar o Atlético Mineiro aí, decidindo em São Januário. Esperamos que o Vasco faça um ótimo jogo lá na Arena do Galo, que pelo menos empate essa partida, porque assim como o Cruzeiro, o Atlético Mineiro é muito forte jogando também dentro dos seus domínios, jogando lá na Arena do Galo, e certamente o Vasco vai ter que jogar muita bola se quiser beliscar um resultado positivo. Ao meu modo de ver, um empate é um resultado extremamente positivo para o Vasco para decidir no Caldeirão em São Januário, né? Deixem nos comentários qual a sua expectativa para esse jogo, né? Um fato também curioso é que o Atlético passou de fase na Libertadores e também vai estar focado em outra competição sul-americana. Com certeza, para nós vascaínos, o interessante seria o Atlético Mineiro focar somente na Libertadores. Bom, pessoal, continuando nosso girão de notícias, essa semana aí o Edmundo falou a respeito do planejamento do Vasco para 2025. Ele cravou que o Vasco poderia buscar de 3 a 4 reforços de peso. E um desses jogadores seria o atacante Richarlison, que está atualmente no Tottenham. Porém, essa notícia ainda não foi confirmada por pessoas ligadas ao Vasco, a diretoria do Vasco, mas o jornalista Jorge Nicola disse que a chance do Richarlison fechar com o Vasco é muito pequena, que é bem improvável que o jogador seja reforço do Vasco no ano que vem, mesmo com o Vasco jogando a Libertadores de 2025. O Richarlison certamente deverá permanecer no futebol europeu, por mais que ele venha tendo poucos minutos lá no Tottenham, mas ele ainda tem mercado lá na Europa, né, cara? Certamente o Vasco não vai conseguir contratar o jogador com tanta facilidade, e também ainda não sabemos se realmente procede essa informação trazida pelo Edmundo, né? Já não é de hoje que o Edmundo fala aí da chance do Richarlison fechar com o Vasco. Acho que é o grande sonho dele ver o Richarlison jogando na Colina, mas infelizmente o Vasco não tem tanta grana assim para contratar um jogador desse quilate, um jogador que está atuando na Premier League, e também com certeza não deve ser o desejo do atleta voltar ao futebol brasileiro nesse momento, já que ele é um jogador ambicioso, né? Tenta voltar aí à seleção brasileira, jogar mais na Copa do Mundo. Certamente eu não sei se é do desejo do Richarlison atuar no seu clube do coração, como todo mundo sabe. Ele já se declarou torcedor do Vasco, acompanha o Vasco sempre que pode, mas realmente é uma situação complicada aí para o Vasco fechar a contratação desse jogador. Deixe aí nos comentários aí se você acredita nas palavras do Edmundo, que o Vasco está querendo aí trazer de 3 a 4 reforços de peso para 2025 e que um desses reforços seria o Richarlison. Porém, o jornalista Jorge Nicola disse que é muito pequena a chance desse jogador jogar no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Então, tamo junto. É nóis.